E aí, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês, que é o professor Carlos, o professor de ciências de vocês, certo? Vamos na aula de hoje, tá bom, pessoal? Introduzir o conteúdo animais invertebrados. Então, nesta aula e nas próximas, a gente vai estudar agora os animais. Começando com os animais invertebrados. Vocês estão vendo aí na foto de início, tá bom? Alguns desses animais. Vamos estudar um pouquinho cada um deles a partir de agora, tá certo? Beleza, vem comigo, pessoal. Então vamos começar, galera, falando das características principais desses invertebrados, tá bom? Então eu vou ler com vocês aí, ó. O grupo dos invertebrados inclui 97% de toda a espécie animal, exceto o dos vertebrados. Formação multicelular, grupos diferentes de células compõem este organismo. Ausência de parede celular, pois são formados por célula animal. Com exceção das esponjas, possuem tecidos como resultado de sua organização celular. São heterótrofos, necessitam extrair a energia necessária para sua sobrevivência através de outros seres. Para isso, eles se alimentam de seres autótrofos, vegetais e heterótrofos animais, tá bom? Então aí são as características relativas a todo ser, a todo animal invertebrado, tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar dois grupos de invertebrados. O primeiro grupo de invertebrado, vocês estão lendo aí comigo, ó, é o grupo dos poríferos, tá bom? A palavra porífero significa portador de poros, animal que apresenta poros. Poros nada mais são do que buraquinhos microscópicos existentes no corpo do animal, tá bom? Vamos lá, vamos para as características gerais agora dos poríferos. Gente, característica 1. São todos aquáticos, sésseis e representados pelas esponjas. Então, pessoal, todos os poríferos são animais que vivem apenas na água. Não existe porífero que viva na terra. Eles são animais sésseis. O que é uma coisa séssil? Séssil significa que ele vive paradinho. Ele vive coladinho lá embaixo, no subsolo do oceano, por exemplo. Coladinho nas rochas. Eles não se movimentam. E eles são representados pelas esponjas. Todo mundo já viu aí o videozinho, né, o desenho do Bob Esponja. Aquele bichinho ele representa um porífero. Característica 2. Origem aproximadamente de 1 bilhão de anos. Gente, são os primeiros animais que surgiram no planeta Terra. São organismos filtradores. Lembra que eu falei que ele tem um monte de poros ou um monte de buraquinhos? Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês. Esses animais, eles são filtradores, eles não vão até o alimento. O alimento é que vai até eles. O alimento entra dentro do corpo deles, junto com a água, pelos poros. Como todo animal, existem células, tá bom? Pois eles são multicelulares, todo animal é pluricelulares. Células importantes dos poríferos. Olha aí, coanócitos, amebócitos, pinacócitos e porócitos. São esses 4 tipos de células que vocês vão encontrar no corpo dos poríferos. Característica 5. São animais desprovidos de tecidos especializados e órgãos. Gente, os poríferos, as esponjas, eles são animais muito simples. Lembra que eles são os primeiros animais que surgiram no nosso planeta? Uma vez que eles são muito simples, que eles são muito antigos, esses animais, por exemplo, não têm olhos, não têm boca, não tem nariz, não tem braços, não tem coração. Oxe, pode, professor? Existe animal que não tem, por exemplo, uma cabeça? Existe. Os poríferos são animais que, por exemplo, não têm cabeça. 6. Ausência de qualquer sistema orgânico. Ele não tem sistema digestório, ele não tem sistema nervoso, ele não tem sistema cardiovascular, ele não tem sistema respiratório, não tem sistema nenhum. A respiração e a excreção através da superfície da pele por difusão, tá bom? Ele não tem um nariz para respirar, pessoal. Esse oxigênio entra no corpinho dele pela própria pele, tá bom? A gente chama esse fenômeno de difusão. O oxigênio se espalha, passa da água para o corpo dele, tá
bom? As sujeirinhas também, eles não apresentam rins, como nós, por exemplo, para eliminar as sujeirinhas. As sujeirinhas saem do corpo dele de novo pela água. 9. Eles apresentam uma coisa chamada de simetria radial, que isso aqui é uma coisa que é muito comum nos animais que eles são assimétricos, por exemplo. São animais que quando você corta ele em vários pedaços, eles ainda apresentam metades iguais. É como se fosse uma pizza, que você corta ela no meio, esses dois pedacinhos são iguais. Se você cortar ela assim, os dois pedacinhos de cima são iguais. Então não importa onde é que você corta esse C, ele sempre vai apresentar dois pedaços iguais. Você chama isso de simetria radial. A reprodução pode ser assexuada por brotamento e pode ser também sexuada. Olha que imagem bonitinha aí, ó, sobre o grupo dos poríferos. Esses negocinhos que vocês estão vendo, que parecem plantas, parecem umas coisas estranhas, como se fossem rochas lá no fundo do mar, na verdade são animais do grupo dos poríferos. E para a gente terminar aí a parte de poríferos, ou dos poríferos das esponjas, vocês estão vendo aí, ó, uma imagem que mostra para a gente, de uma maneira fácil de compreender, o corpo de um porífero. Vocês percebem que eles apresentam poros. Poros são buraquinhos que existem no corpo dele, por onde a água entra no corpo dele. Existem umas estruturas pontiagudas, chamadas de espículas, que vão ajudar na sustentação do corpo, como se fosse um esqueleto, tá bom? Existem células que parecem uma ameba, tá bom? A gente já estudou as amebas, que são tipos de protozoários. Esses animais têm células semelhantes à ameba. A gente chama isso de amebócito. Nós também temos células, gente, que fica na parede do corpo do animal, como se fossem várias cerâmicazinhas em uma parede mesmo. Essas células que ficam preenchendo, formando a parede do corpo do animal, nós chamamos de pinacócitos. E temos uma célula que é muito importante nos poríferos, que são os coanócitos, que vocês estão vendo aí na figura, que apresenta tipo um colarinho e tem um flagelozinho. É uma célula que está associada com a movimentação, né? Movimentação de partículas e também com a digestão do animal. Lá em cima existe uma abertura no corpo do animal por onde sai a água com as sujeirinhas, que a gente chama de ósculo. Então, pessoal, isso aí foi o grupo dos poríferos. Agora nós vamos estudar o segundo grupo de invertebrados, que é o grupo dos quinidários, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, quinidários, pessoal, significa animais que têm a capacidade de causar queimaduras. Eu não sei se alguma vez você já foi para praia, se já foi para algum lugar, normalmente é em praias, e você sentiu uma queimadura muito grande, como se fosse água quente batendo na sua pele. Isso, quem te queimou, quem provocou essa ardência, essa queimação foi, na verdade, quinidários, que é agora o segundo grupo de invertebrados que nós vamos estudar nesta aula. De novo, como sempre, a gente começa com as características, porque é assim que a gente consegue separar um animal do outro. Vamos lá. Características gerais. Gente, os quinidários são animais aquáticos, em sua maioria marinhos. Ou seja, existem alguns quinidários que vivem na água doce, mas a maioria dos quinidários vivem no mar, tá bom? Outra coisa, toda vez que eu falo em quinidário, você vai pensar, por exemplo, na água-viva, tá bom? Você vai pensar nas caravelas. Então, falou em quinidário, águas vivas, caravelas. Esses seres são dotados de quinidócitos. Gente, quinidócitos são células especiais que só existem no corpo dos quinidários. Daqui a pouco eu mostro a imagem. Durante o ciclo vital, a maioria passa por uma fase de medusa com vida livre e outra de pólipo com vida séssil, fixa. Então, no ciclo de vida desses animais, em um determinado momento surge um C. Esse C eu chamo de medusa. A medusa, ela consegue se movimentar na água. A gente diz que ela é livre e natante. E esse C, quando ele for se reproduzir agora, essa medusa, quando ela vai se reproduzir, ela vai dar origem ao quê? A pólipos. São pluricelulares, pois todos os animais são pluricelulares. Podem viver isolados ou formar colônias. Colônias são grupos de seres que vivem juntos, tá bom? Muitas vezes fazendo a mesma coisa, ou muitas vezes cada grupo faz um tipo de coisa. A gente chama isso de divisão de trabalho. Com cavidade digestiva,
com uma abertura única para boca e ânus, tá bom? Então, gente, os quinidários, eles já são um pouquinho mais evoluídos. Os quinidários, por exemplo, têm boca, tá certo? Eles ainda não têm ânus. Galera, nessa figura aí, ó, vocês conseguem perceber dois seres vivos. Esses dois seres vivos, na verdade, pertencem ao mesmo ser, que é o quinidário, é o que a gente está estudando. Aqui no cantinho da esquerda, perto da minha foto, vocês estão vendo um quinidário, gente, que tem uma forma que a gente chama de pólipo, tá bom? Esse pólipo é como se fosse um tubinho, como se fosse uma garrafinha, uma coisa parecida com uma garrafa, algo cilíndrico, parecido com uma garrafa. O pólipo, ele é a parte, ele é a geração do ser vivo que não se locomove, que vive preso, que vive fixo. Ele apresenta aí algumas estruturas. Vocês percebem aí um espaço que é chamado de cavidade gastrovascular, que é onde acontece a digestão dos alimentos. Nos poríferos não existia essa cavidade digestória. A cavidade digestória, com função de quebrar o alimento, de digerir o alimento, surge no grupo dos quinidários. Esses indivíduos apresentam também aí uma epiderme, que é a parte mais externa do corpinho do animal, que corresponde à pele do animal. Um pouquinho mais adentro da epiderme você tem uma camada chamada de mesogleia, tá bom? Essa mesogleia você vai encontrar, por exemplo, apenas nos grupos dos quinidários. E esses animais, como eles são um pouquinho mais evoluídos, eles já apresentam aí, galera, uns bracinhos. Esses bracinhos que servem para movimentar, para capturar, por exemplo, o alimento, você chama esses bracinhos de tentáculos. São aqueles mesmos bracinhos que você encontra no polvo, na lula. Polvo e lula tem tentáculos. Bom, no lado direito você encontra agora, pessoal, a medusa. A medusa, ele parece um guarda-chuva, tá bom? Quando você vira um guarda-chuva realmente, parece um guarda-chuva, tá certo? Os tentáculos do animal ficam para baixo, beleza? Esse animal, de novo, vai ter a boca, tem a cavidade gastrovascular. A cavidade gastrovascular é como se fosse um intestino. É onde acontece a digestão dos nutrientes. Tem a epiderme também, revestindo o corpinho do animal. Temos também a mesogleia, que é aquele espaço mais interno, intermediário, entre a epiderme e a cavidade gastrovascular. E o animal também tem tentáculos. Agora, esse animal, esse quinidário, ele consegue se movimentar. Ele, por exemplo, ele pode ir atrás de um alimento. Ele tem uma facilidade maior, uma vantagem maior. Nesses bracinhos, chamados de tentáculos, é onde a gente encontramos aquelas células que eu falei, chamado de quinidócito. Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês um quinidócito, tá bom? Essa figura aí, ela representa um tipo de quinidários. Existem diversas espécies, diversos tipos, com tamanhos, formatos, cores diferentes, tá bom? Vivendo em lugares diferentes. Aqui você tem um outro quinidário, né, pessoal? Chamada caravela, que a gente olhando, a gente pensa que é um único ser, na verdade é um conjunto de seres que vivem juntos em colônias. Cada um tem um papel aí importante. E aí nós temos, por exemplo, águas-vivas, ou caravelas. O nome, gente, água-viva, é porque esses animais, eles são vivos, são seres vivos, e eles são quase que totalmente feitos ou compostos de água. É como se fosse uma água com capacidade de viver, só que é um animal. Aí os camaradas da biologia, os estudiosos, os cientistas chamaram de água-viva. E esses animais, eles têm uma capacidade muito grande de causar queimaduras, porque eles apresentam nos seus tentáculos células chamadas de quinidócitos. Então aí vocês estão vendo aí o corpo de uma pessoa cheio de queimaduras. Para que você encoste a célula, o quinidócito, ele joga um fio. Como a pessoa que está pescando, que joga lá o anzol dentro d'água. O nalho, ele se estende com o anzol. De forma parecida, acontece na hora que você toca em um bichinho desse. Quando esse fio bate na pele, ele queima muito. E dependendo da espécie de quinidário, a pessoa pode até morrer em poucos minutos. Quando esse fiozinho, com essa substância urticante, com essa substância que queima, por exemplo, toca no peixe,
paralisa o peixe e agora o quinidário consegue se alimentar do peixe, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Começamos falando de dois grupos de invertebrados, que são poríferos e quinidários. E daqui a pouco eu vou passar uma atividadezinha para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.